Graças a paz, irmãos e irmãs, é um prazer estarmos aqui reunidos através dessa aula online, mesmo que distantes, né? A gente tem enfrentado aí uma situação tanto quanto atípica, a gente não está acostumado com isso aqui e nem preparado para o que tem acontecido. Então a gente está hoje, enquanto igreja, propondo uma plataforma de contato, né, de comunhão. A gente entende que a gente precisa alimentar a nossa fé, que a gente precisa de alguma forma interagir. Essa aula inicial ela vai ser de forma mais simples, de forma até mais breve, não vai ter duração que uma aula de escola dominical teria, mas a gente espera que nas próximas semanas, a gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar, então a gente espera que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente consiga elaborar um conteúdo um pouco mais consistente. Mas para isso a gente precisa então de uma série de adaptações. Nessa semana, a intenção é pensar sobre o que a gente tem vivido, pensar sobre aquilo que a gente tem enfrentado. O tema para essa aula é fé em tempos de quarentena. Não sei como tem sido essa última semana para você. Eu particularmente precisei ficar em casa uns 7 dias, né? Contando com hoje, domingo. E a gente não pode sair, a não ser quando é uma situação específica. A faculdade parou, o trabalho parou. Algumas pessoas, pelo que eu ouvi falar, já estão trabalhando em home office. Os jovens conversaram comigo. E é uma situação que a gente está em termos de quarentena. Não era oficial, a partir de segunda-feira, se eu não me engano, o governador já decretou quarentena oficial, vai passar a usar de medidas mais restritivas. E aí fica a pergunta, como a gente, enquanto igreja, vivencia a fé nesse período? A gente tem aí nas redes sociais visto muita coisa no que diz respeito ao coronavírus. Muitas pessoas, muitas igrejas se pronunciando, pessoas falando de assim, assado. E a gente pode fazer então algumas perguntas diante do que tem sido falado nas redes sociais. O coronavírus, o Covid-19, seria uma punição divina? Deus nos abandonou? Existe de alguma forma uma imunidade espiritual para aqueles e aquelas que creem em Deus, para aqueles que são o povo eleito por Deus? Essas são, na minha opinião, perguntas que a gente tem escutado por aí e que a gente precisa então refletir um pouco sobre isso. Será que é pertinente falar que o coronavírus é uma punição divina? Será que é correto pensar que Deus pode ter nos abandonado? Inicialmente a gente pode crer aqui que não. A maioria dessas perguntas elas são fantasiosas e não fazem sentido quando a gente olha para a Bíblia. Mas eu quero então te convidar a fazer junto comigo uma reflexão sobre esse tema a partir do texto de Lamentações 3, do 1 a 33. Como a gente está aqui trabalhando num vídeo e não é ao vivo, a proposta vai ser a seguinte. Eu vou projetar o texto aqui na tela. Se você tiver no computador dá para ler melhor. Se você tiver no celular, é melhor você usar a sua Bíblia ou então abrir no próprio aplicativo. Você pode pausar o vídeo e fazer a leitura do texto de Lamentações 3, 1 a 33. Bom, agora que você leu o texto que a gente propôs, a gente pode então começar a falar algumas coisas sobre ele. Esse texto é bastante conhecido, em especial o versículo 21, que fala: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse texto ele é muito falado, é muito referenciado de forma isolada. A gente ouve só: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas a gente pode, eu espero que você tenha percebido que existe todo um texto em volta dele. A gente fez um recorte aqui até o versículo 33, o capítulo vai até o versículo 66.
A gente pode falar aí de metade, né? A gente está na metade desse texto. E a gente vai então, a partir dessa pequena parte, tentar entender o que o profeta Jeremias, que segundo a tradição é o autor do livro de Lamentações, o que ele está falando. Para isso eu quero então partir de algumas perguntas iniciais. A gente olha para esse texto e a primeira pergunta que a gente precisa fazer: qual é o contexto em que esse texto está sendo escrito ou que ele está sendo falado? Se a gente for olhar um pouquinho para a história de Israel, é muito provável que, de acordo com o livro de Jeremias também, esse texto tenha sido escrito no período em que o povo de Deus estava arrasado, porque a cidade santa e o templo haviam sido destruídos pelos babilônios. É também no período do exílio. Então a gente tem aí uma cidade arrasada, o templo, que é o símbolo, que é o local de encontro dessas pessoas, destruído. Algumas pessoas ficaram nessa terra arrasada e outros foram levados para uma terra estrangeira, onde vão ser submetidos a costumes estrangeiros, a religião de estrangeiro e provavelmente privados dos seus costumes culturais, de prática religiosa e tudo mais. Então, esse texto está marcado por um sofrimento, marcado por uma história de profunda angústia por conta do que a nação de Israel estava vivenciando. Pensa no seguinte: Israel é o povo que considerava a si mesmo como eleito. De fato era um povo eleito, mas a visão que ele tinha sobre ele era essa. Isso então, quando a gente pensa na relação de Israel com os outros povos, ele sempre vai olhar que ele é o povo escolhido por Deus. Então ele vai entender que ele tem uma certa predominância sobre o outro povo. Mas não é sempre isso que acontece. E quando Israel perde, os profetas sempre vão falar que é por conta do pecado. Sempre vão falar que é por conta da falha do povo. Em alguns momentos de fato em alguns momentos o povo precisava passar por aquela situação. Cada caso é um caso. Em especial, quando a gente olha para esse texto aqui de Lamentações, Jeremias está indignado, ele está inconformado com o que está acontecendo. Então ele vai, a partir desse texto, lamentar. E aí a gente vai para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: Deus teria abandonado o povo de Israel? O texto que a gente leu, ele começa com a seguinte frase: Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Do versículo 1 até o versículo 20, o profeta vai falar sobre situações em que ele foi confrontado, em situações em que ele foi humilhado, que ele sofreu profundamente, que ele sentiu dor. E aí você pode, perfeitamente aceitável que a gente faça essa leitura de uma forma inicial, pensar, então Deus havia então abandonado, Deus teria abandonado o povo de Israel. Mas se a gente parte da premissa de que Jeremias está utilizando um gênero literário chamado lamentação, a gente começa então a entender o que está acontecendo aqui. O que ele está fazendo é olhar para o que está acontecendo ao redor dele. E ele começa a colocar essas coisas diante de Deus. Não é que Deus tenha de fato causado a aflição. É o que o profeta está dizendo numa oração sincera. O lamento nada mais é do que uma oração sincera. Em linhas gerais, de forma bem prática. Isso, se a gente fosse pensar de forma mais detalhada, de fato, a lamentação tem lá toda a sua estrutura. Mas de forma bem prática, de forma bem geral, o lamento é uma oração sincera. Uma oração que fala sobre o que vem de dentro e aquele sofrimento que vem de dentro.
Então Jeremias está falando sobre essa série de coisas que o povo tem então enfrentado, tem vivenciado. Então, não é sobre Deus ter abandonado Israel, não é sobre Deus ter se distanciado do seu povo, e sim sobre uma situação que ocorreu ao seu povo. E na cabeça do profeta isso só pode ser que o povo pecou ou que Deus se distanciou do povo. A explicação que ele tem é essa. Essa é uma oração que ele está fazendo, ele está colocando diante de Deus. Mas, assim como nós, Jeremias ele começa a falar e ele percebe que isso não basta. Isso não dá conta da situação que ele está enfrentando. Então lá no versículo 21, a gente consegue então perceber uma alteração. E Jeremias, num certo sentido, ele propõe uma solução para esse tempo de lamento, esse tempo de sofrimento, esse tempo de angústia. Ele vai falar a partir do versículo 21 da seguinte forma: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Jeremias então percebe que não basta apenas lembrar do que tem sido ruim. Não basta apenas falar sobre coisas que trazem sofrimento. Pelo contrário, ele quer então trazer à memória aquilo que traz esperança, aquilo que dá esperança ao seu coração. Então ele começa a dirigir palavras, afirmar coisas que alimentam a sua esperança, que dão vigor à sua caminhada. Então, de forma bem sucinta e de forma bem breve, eu imagino que você consiga já fazer uma ligação com o que o texto de Lamentação tem dito e o que a gente tem vivenciado. De fato, o tempo que a gente vive é um tempo em que a gente poderia reclamar sobre uma série de coisas. A gente poderia olhar para uma série de coisas e pensar a partir dali, por que eu não, e questionar a Deus e perguntar: Deus, o Senhor me abandonou? Deus, o Senhor abandonou o mundo? Abandonou a sua criação? Essa com certeza é uma pergunta que as pessoas que não acreditam em Deus se fazem. E a gente vai ter então aí uma série de questionamentos daqui para frente, até depois que passar essa crise, pensando: por que Deus permitiu que coisas assim acontecessem? E aí a gente pode voltar naquelas primeiras perguntas. Seria então o coronavírus uma punição? De forma alguma. A gente não pode levar isso para frente, essa ideia de que Deus está punindo a humanidade. O pecado entrou no mundo e por causa disso uma série de coisas aconteceram. A maldade entrou no mundo e uma série de coisas foram acontecendo. Isso é responsabilidade humana. Isso é responsabilidade do ser humano. Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas os nossos atos, o que a sociedade tem feito, isso não necessariamente é uma ação de Deus para puni-la. A gente pode entender que muitas das coisas que acontecem na nossa sociedade são reflexos do nosso próprio mal, são reflexos da nossa própria maldade. Não da sua maldade, não da minha maldade, mas da maldade da sociedade como um todo, daquilo que a gente pode falar hoje, que é o mundo que a gente vive, que é repleto de pessoas que
produzem sofrimento, que instigam a dor e que desejam promover o mal. Então isso tudo é reflexo. Não estou dizendo que é uma cadeia de ações, não. Mas por conta do pecado, por conta da maldade que entrou no mundo, a dor, a doença, tudo isso acabou sendo um reflexo na humanidade. Mas então eu quero pensar com você que não, o coronavírus não é uma punição de Deus. Deus não nos abandonou. E a gente, enquanto cristão, não pode achar que a gente não vai ser tocado por uma doença porque somos cristãos. Jeremias, ele era parte do povo escolhido por Deus, mas ele estava numa cidade arrasada, uma cidade destruída, e ele precisava então buscar a misericórdia de Deus para poder ver a sua nação restaurada, para poder ver a sua nação restituída. Então, a gente não pode achar que com a gente vai ser diferente. A gente também pode ser contaminado se a gente não for prudente, se a gente não tomar cuidado. A gente não é porque nós somos cristãos que nós somos imunes. Essa afirmação a gente não pode fazer. Não é o que a Bíblia nos ensina, não é o que a Bíblia nos diz. O povo de Israel passou por sofrimentos e mais sofrimentos. E a única coisa que eles aprenderam e que a gente tem que aprender com o sofrimento é que a gente precisa buscar a misericórdia de Deus. Quando a gente pensa então nesse tempo de crise e a gente fica se perguntando como a gente pode e como a gente deve alimentar a nossa fé, eu olho para Jesus e vejo em Jesus um modelo para a nossa existência num tempo de angústia como esse que a gente tem vivido. Jesus é para nós um modelo. Jesus é para nós um exemplo. Jesus, ele veio e se vestiu de humanidade e sofreu em nosso lugar. O sofrimento de Jesus na cruz não é apenas um momento em que ele redime a humanidade. É também. Mas o sofrimento de Jesus na cruz é também um grito, um anúncio que vem do céu, da parte de Deus, dizendo que Ele está conosco, que Ele se importa com o nosso sofrimento. Por isso Ele enviou o Seu Filho para nos dar vida e vida em abundância. Então Jesus, Ele foi um sofredor, com certeza, isso a gente não pode negar. Jesus, Ele sofreu, Ele foi negado. Aí a gente tem que parar de pensar, não, Jesus era um profeta que foi... Jesus era Deus, que se fez homem. Só em se fazer homem, vestir essa carcaça humana, isso para Jesus com certeza já era um confronto, já era um desafio. E não somente isso, ele veio enquanto ser humano, enquanto anunciador do Pai, ele foi negado, ele foi marginalizado, ele foi considerado herege, ele foi preso, sofreu. Então Jesus, ele de fato sofreu em nosso lugar e sofreu para sofrer junto conosco, para dizer que Ele está aqui do nosso lado nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de luta, nesse tempo que a gente precisa ter muita sabedoria e muita prudência. Então, eu quero, a partir dessa reflexão muito breve, muito sucinta, te levar a pensar sobre o que a gente tem vivenciado, sobre o que a gente tem experimentado, de uma forma muito clara. Pedir que você não fale essas coisas que a gente tem escutado por aí. Não leva para frente esse discurso de que Deus está punindo a humanidade, de que Deus está castigando. Não é esse Deus que a gente tem que anunciar. Não é esse o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve é amor, é misericordioso, é misericórdia. Não leve para frente essas palavras de pânico, essas palavras de desordem. Pelo contrário, leve para frente coisas que trazem esperança. Leve para frente coisas que animam a nossa vida e alimentam a nossa fé. Se alguém falar com você algo desse tipo, não, meu irmão, vamos pensar naquilo que é importante. Deus continua nos abraçando, Deus continua nos sustentando, Deus continua nos dando suporte durante a caminhada. Olha para Jesus. Nesse tempo que você está na sua casa, nesse tempo que você está aí, talvez em isolamento, talvez você não tenha conseguido ficar em isolamento, você esteja trabalhando. Então isso talvez te gere uma angústia muito grande, um medo de ser exposto a esse vírus. Coloque isso diante de Deus. Saiba que Deus está conosco, independente das circunstâncias, Deus está conosco.
Independente se é em tempos de glória ou em tempos de sofrimento, Deus está conosco. E Jesus é aquele que diz ao mundo: eu me importo com você. Eu estou aqui para sofrer e passar por situações de luta junto com você. De fato, quando a gente olha para Lamentações, é um texto perfeito que a gente está vivenciando. Porque a nação de Israel vivia uma situação de calamidade, uma situação de crise, mas eles estavam olhando para Deus e buscando esperança. O profeta estava querendo dizer isso para o povo. Não é só lamentar, não é só murmurar. É importante lembrar do que traz esperança. Então que você possa, nessa manhã, pensar nisso. Pensar na esperança que Deus quer gerar no seu coração e que Deus significa para você. Eu quero te convidar, você aí na sua casa, a fazer junto comigo uma oração. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por todas as experiências que o Senhor tem nos proporcionado, pela sua misericórdia que se renova dia após dia e que tem nos alimentado. Pai, nós pedimos, enquanto povo de Deus, reunidos, cada um em sua casa, na sala, no quarto, onde quer que sejamos, Pai, separados, Pai, por uma crise, separados por um tempo difícil, mas juntos, porque somos igreja, juntos, porque somos corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai, a enfrentar essa situação, nos ajuda a vivenciar a fé em tempos de crise. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos do Senhor, e assim como o profeta Jeremias, a partir do livro de Lamentações, nós queremos falar, Pai, sobre o que dá esperança, falar sobre aquilo que nos anima, e não sobre aquilo que nos coloca para baixo, que nos dá mais angústia, que causa pânico. Não queremos, Senhor, ser irrealistas, mas também não queremos, Pai, nos abandonarmos ao pânico e à desilusão. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo, Pai, o Teu auxílio, a Tua força, nos livra, Pai, de todo mal, nos acompanha e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Espero que, a partir dessa aula, você seja edificado nesse tempo, que a gente possa continuar a nossa caminhada enquanto igreja metodista em Taboão da Serra. Nas próximas semanas, se Deus nos permitir, nós iremos produzir algo mais completo, algo mais, até mesmo com uma duração maior, uma forma mais fácil de interagir. É difícil a gente manter o contato sem nem olhar para o rosto, nem falar. A gente sente falta daquele abraço, daquele aperto de mão, mas a gente tem que crer que logo mais essa situação vai se resolver, mas que Deus também vai nos dar estratégias para enfrentar essa situação. Então, não gaste o seu tempo de forma errada. Se você está em casa por mais tempo por conta dessa crise, aproveite para estreitar os laços com a sua família, aproveite para orar mais vezes, ler a Bíblia e se aprofundar na sua vida espiritual. Esse é o momento que a gente tem de se agarrar mais ainda a Deus e de nos tornarmos cada vez mais servos e servas do Senhor. Deus te abençoe e que você possa ter uma semana abençoada. Nos vemos hoje 6 horas na nossa live. Amém?